Segundo o governo, o principal inimigo do agronegócio brasileiro são os bancos e não o MST. A avaliação do Palácio do Planalto é de que os produtores não deveriam ter medo das ocupações dos sem terra, pois quem está tomando terra deles são os credores. O governo afirmou ainda que faz muito tempo que o MST não invade terra no país e que os militantes são pequenos produtores altamente produtivos. Apesar das afirmações, os sem terra invadiram 35 propriedades só no Abril Vermelho, época de mobilização histórica do grupo. Um minutinho para cada, Luiz Fernando Pacheco. Eu gostei muito da fala do presidente Lula. O presidente Lula colocou as coisas no lugar. Esse movimento, essa caminhada de combate ao MST é um retrocesso. Nós só temos hoje uma política de reforma agrária porque há 40 anos atrás nasceu o movimento do Sem Terra. Senão, nós estaríamos ainda hoje falando de capitanias hereditárias que há 500 anos, com grandes latifúndios, controlam o Brasil. Agricultura familiar, agricultura média e pequena, de pequenas propriedades, é a solução para esse país e é excelente que o governo esteja alinhado, com críticas pontuais aqui e ali, ao movimento do Sem Terra. Diogo da Luz, um minutinho. Eu acho que errou o presidente, errou redondamente, porque os bancos, a gente deve ter cuidado, sem dúvida, porque de bobo eles não têm nada, mas a gente só faz contrato com o banco se quiser. Ninguém precisa ir contratar, ir pedir dinheiro e fazer alguma coisa específica com o banco. Se quiser. Então, essa é a verdade. Agora, vou dever porque eu tô afim. Agora, quero. Agora, de outro lado, o MST decide que vai invadir uma propriedade e o proprietário não tem o que fazer. E para quem não sabe, a melhor reforma agrária já existe há muito tempo, amparada por lei, inclusive. Chama-se arrendamento rural. Qualquer pessoa que realmente queira trabalhar uma terra sabe que tem milhares e milhares de pessoas que têm a sua propriedade e não têm a competência para cuidar da terra e fazem contratos de arrendamento por 5, 10 ou 15% no máximo da parcela daquilo que for produzido. O risco é muito menor, porque só se paga se houver produção e a pessoa pode tocar isso tranquilamente. Um minutinho pro Wilsinho, ou tiozinho Pedroso. Vai lá. Eu tô cansado de falar dessa história de MST. MST, pra mim, já é passado, porque reforma agrária tem que ser feita pelo poder público, tem que ser política pública de Estado. O MST ocupa quase que todas as... ocupa a Superintendência Nacional e quase todas as superintendências e reclama, invade. E aí o presidente Lula fala que os banqueiros são culpados pela falta de reforma agrária. Reforma agrária não tem, porque falta política pública. A política pública de invasão é mais fácil do que tratar esse tema de forma séria. E aí, Felipe Monteiro, um minutinho. Não, ninguém invade terra porque quer. Ninguém... É sem querer? Ninguém fica gravando. Necessidade. Nelson há uma necessidade. Júnior, Nelson, é uma necessidade histórica desse país, Nelson Kobayashi. Tem uma necessidade de invadir terra que é incontrolável. Vai lá, Felipe Monteiro. Histórica e incontrolável mesmo. Vai lá. É uma necessidade mesmo para algumas pessoas. E o ponto interessante é o seguinte, o MST é muito maior do que grupos isolados que tem por aí. Quando eu vi, por exemplo, o presidente do PTB jogando granada contra a Polícia Federal, ninguém falou que o PTB era um grupo terrorista, né? Pelo contrário, né? Um excesso de um presidente do PTB fez as pessoas se voltarem contra o PTB e contra o presidente naquela época do PTB, né? Então é errado você querer, às vezes, julgar um movimento todo por erros e arbitrariedade de uma pessoa, duas pessoas ou de um grupo espaço. O MST está no Brasil todo. E um ponto interessante da fala do Lula, só para retomar essa situação, com certeza o problema do agronegócio nem de longe é o MST. O banco, sim, é um dos problemas que não tem estrutura de dar seguro agrícola de forma clara para os produtores do Brasil e também, como a gente sabe, ao contrário do que o Diogo colocou aqui, as pessoas às vezes vão até o banco porque não tem outra forma de pegar dinheiro para investir na terra, e pegar dinheiro para comprar semente, pegar dinheiro para comprar equipamentos para poder produzir. E muitas vezes esse banco, que é o credor desse crédito, vai e toma a terra dos produtores. Então, com certeza, a agricultura é muito maior do que a questão de colocar a culpa no MST. Fala, Cássio Miranda.
Koba, em casa que falta pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. Eu vejo todo mundo discutindo quem é o grande vilão do agro, mas eu vejo pouca gente discutindo quais são as soluções para nós melhorarmos o nosso agronegócio. E eu digo a você, nem o governo Lula, nem o governo Bolsonaro foram capazes de chegar a essas soluções. O governo Lula, e essa frase é muito significativa, ainda continua incentivando o MST e as suas ações, e o governo Bolsonaro deveria, se realmente está preocupado com o agro, deveria incentivar que o Milei fosse à reunião do Mercosul, porque o Mercosul, como bloco regional, é o único órgão capaz de fazer um acordo com a União Europeia que fará com que o nosso agro venda mais. Fecha, Raquel Galinatti. Ninguém desses dois mencionados são inimigos do agro, nem os bancos, nem o MST. São os bandidos camuflados de MST que invadem, destroem casas, fazendas e terras e etc. E só queria um recadinho final. Assumi a Secretaria de Segurança Pública de Santos. Gostaria de mandar minhas homenagens aos nossos policiais municipais de Santos, que agora, recentemente, a PEC 37 de 2022 foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, finalmente, para reconhecer os nossos policiais municipais como policiais do artigo 144 da Constituição.